Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque nós estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades desse, que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. Dito isso, chegou a hora então da gente conhecer o nosso convidado, um grande amigo, um parceiro aí de profissão, ele que é empreendedor publicitário, pregador, tem uma variedade de função e é um grande amigo, Fernando Rios, o popular Nando Rios. Nando, que satisfação, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao NPA 360. Marcinho, satisfação é minha, obrigado pelo convite, a gente conseguiu aí conciliar a sua agenda, a minha, né? A gente está aqui nessa oportunidade, então lhe agradeço pelo convite e também já cumprimentar a toda a galera que acompanha, né, a NPA 360, sei que tem uma grande audiência, tenho assistido alguns programas, tenho visto alguns cortes dos programas viralizar e isso é muito bom. Obrigado e eu espero que eu possa servir um pouco hoje aqui pro pessoal que te acompanha, tá? E a gente vai falar de um tema que eu vejo que, principalmente nos dias atuais, né, Nando, é muito importante, que é o empreendedorismo. E você tem um tema muito bacana, que eu vejo até que você tem trabalhado isso, que é empreendendo com propósito. Isso. Né? Mas antes da gente entrar um pouco mais a fundo dentro desse tema, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência quem que é o Fernando, né? O Nando Rios, quem que é? Então, Fernando, é tão complicado falar da gente mesmo, né? Mas o Fernando hoje está vivendo alguns sonhos, né? Acima de tudo, sou um cristão, né? Sou servo de Deus, né? Casado com uma maravilhosa esposa. Deus nos abençoou com um lindo filho, né? Uma promessa cumprida, né? Da parte de Deus para a nossa vida. Isso eu acho que é a nossa essência, né? Sou pai, né, esposo, servo de Deus, né, cristão, gosto muito de pregar a palavra, né, e gosto muito de empreender, né? Então, eu tenho até uma frase que eu falo que eu prego e empreendo com um propósito, né? E estou aqui caminhando na minha existência aqui terrena, tentando a cada dia viver o propósito que Deus estabeleceu, né, para minha existência. Acho que resumidamente é isso aí. E você tem uma trajetória que a gente acompanha desde muito cedo, você tem essa veia do empreendedorismo. Isso. Né? Tem a questão da agência, desde muito cedo você no ramo da publicidade, né? Visitando empresas, no meio empresarial. Quando começou isso, Nando, e de que forma que tudo isso começa? É interessante você falar isso, que eu até lembrei de um amigo meu, que ele inclusive a mãe dele é aqui de São Jorge, né? Então daí vou citá-lo, que o amigo dele, esse amigo, hoje ele é um sócio meu em um negócio, e a mãe dele é aqui de São Jorge, e esses dias nós estávamos, né, andando de carro, íamos para um compromisso, e ele falou assim: Fernando, eu me lembro que nos Anivershop, quem lembra do Anivershop, o pessoal de São Jorge, né? Nos Anivershop, enquanto o pessoal estava bebendo, você estava trabalhando, estava faturando, né? Porque eu comecei a trabalhar assim no empreendedorismo com os portais de notícia ainda, né? Os portais AmiRios, né? Mas enfim, você perguntou quando me despertou isso. Por um bom tempo eu trabalhei no LCT, né? Trabalhei ali como funcionário, né? Então eu já vendi sapato por um bom tempo, era um bom vendedor de sapato. Tinha várias clientes assim que tinha preferência de conversar comigo pelo atendimento que eu dava para elas, né? Então eu trabalhei alguns anos como vendedor de sapato, trabalhei também num balcão de farmácia, né? Atendente, não farmacêutico, mas atendente de farmácia, né? Mas eu me lembro que meu primeiro emprego ainda foi com 11, 12 anos de idade, que eu trabalhei dentro de uma panificadora, e na panificadora eu fazia tudo. Limpava o chão, atendia o caixa, ajudava a fazer pão, né? E depois eu me lembro que essa empresária dessa panificadora, ela começou a apoiar um deputado e me contratou como cabo eleitoral. Então, com 11, 12 anos de idade, eu fui entregar santinho de um candidato a deputado, né? Então tive essa trajetória primeiro como funcionário, que é muito importante. Eu acredito que o empreendedor é interessante ele primeiro ter esse contato como funcionário, que ele vai estar vendo as necessidades e o contexto, vamos dizer, do outro lado da moeda. Mas chegou um determinado momento, eu estava com uns 17 anos aproximadamente, eu acredito que eu não era nem maior de idade, que aí responde sua pergunta, que eu senti, cara, que eu não tinha um crescimento.
que eu ficava naquela velha corrida de rato. Sabe o rato, aquele hamster, que fica dentro da gaiolinha? Então é assim, você trabalha, recebe o salário, paga as contas, não sobra nada e o outro mês é a mesma coisa, né? Porque eu era um menino ainda, então o salário era para comprar roupa, né? Ajudava já em casa, mas o salário era para comprar roupa, comprar calçado e etc, né? Aí chegou um momento que eu senti minha cabeça batendo no teto e eu falei assim, cara, eu não vejo aqui crescimento. E na época eu estava afastado da igreja e eu tinha uma comitiva, que chamava Comitiva Eu Vou. Não sei se você lembra disso aí, Comitiva Eu Vou. E eu via a Comitiva Eu Vou como uma oportunidade de empreendedorismo, porque nós estávamos ali com umas 100 pessoas aproximadamente na comitiva. Eu pensei, eu vou pedir minhas contas e eu vou viver a partir de agora da comitiva. Foi ali que iniciou o trajeto do empreendedorismo. Aí eu me lembro que eu pedi as contas, com um acerto eu paguei todas as minhas contas, disse assim, a partir de agora, como eu vou ficar agora por um determinado período sem uma garantia, então se eu precisar comprar um sapato, eu vou comprar à vista, se eu precisar comprar uma casa, eu vou comprar à vista. Esse foi o meu pensamento aí, você já tem mais de 15 anos, né? E aí eu comecei a promover eventos, cara, porque a comitiva ela ganhava praticamente todo ano como a comitiva mais animada do rodeio, né? E tinha um cheque, um prêmio que era recebido por isso, né? E o que eu fazia com o pessoal? Pessoal, com esse cheque que nós estamos recebendo aqui, vamos fazer um evento. Quem é da comitiva não paga a entrada e quem não é da comitiva que desejar participar, compra o ingresso. Então, a partir dali, eu comecei a empreender, né? E aí começou ali com um evento, depois fui trabalhar nos portais de notícias, portais AmRios, né? Fui por um período sócio do Nelson, né, em alguns portais, né? Depois me formei em marketing, tem um pouco mais de 8 anos. E aí comecei a trabalhar com a Agência Evidência. Aí da Agência Evidência eu comecei a empreender em outros segmentos que eu empreendo hoje também, mas eu não sei se isso já vai se alugar muita resposta aqui, né? Mas respondendo a tua pergunta, iniciou esse gatilho, porque eu percebi assim que não tinha um crescimento, que eu estava numa corrida de rato, e eu falei, não, eu quero empreender. Então a partir dos 17 anos aproximadamente eu comecei já a empreender. É porque assim, quando a gente fala em empreendedorismo, muitas pessoas, às vezes, pensam que um empreendimento a nível de grande porte. Isso. E hoje a gente vê que não é bem assim. Existem pequenos empreendimentos e existem grandes empreendimentos. Isso. E todo grande empreendimento começa pelo pequeno. Então, muitas pessoas, às vezes, tinham esse receio. Isso. Eu vejo que hoje isso já é algo mais natural. É verdade. A gente tem muitos autônomos trabalhando, tem o seu próprio negócio, as pessoas estão tendo mais coragem de investir também, né? E aí, trazendo dentro desse tema, por que empreendendo com propósito? Porque assim, ô Marcinho, eu acredito que todo ser humano ele tem um motivo para a sua existência. Acho que nenhum ser humano ele é como uma folha seca carregada pelo vento. Porque se você for olhar o reino animal, até os insetos têm a sua finalidade de vida. Então, se você for olhar os animais que são irracionais, qualquer animal, inseto, todos eles, né, as árvores, têm sua finalidade de existência. Então, por que o ser humano, que é o único animal, né, racional, não teria finalidade, né? Então, eu acredito assim que, como eu disse e repito, como todos têm a sua finalidade da sua existência, é importante descobrir qual é o seu propósito. Então, quando você empreende por um propósito, o processo ele fica mais compreensível, tá? Vamos lá. Vamos supor que você deseja comprar um helicóptero. Você deseja comprar um helicóptero. Se você comprar um helicóptero simplesmente apenas para voar, uma hora vai perder o sentido para você aquele helicóptero. Você vai voar por cima de algumas cidades e assim por diante, mas uma hora vai perder o sentido. Mas vamos supor que você desejou comprar aquele helicóptero para viajar para um estado ou um país carente para você ajudar ali uma determinada comunidade. Pronto. Aí você encontrou o real propósito da compra do helicóptero. Tá? E quando eu digo empreender por um propósito, é porque a nossa existência sempre tem que ser para abençoar alguém. Porque o propósito, eu empreendo para me enriquecer, eu empreendo só para me comprar um carro, não, eu acho que isso é muito pouco, sabe? Isso é você viver apenas para o seu auto-benefício. E hoje eu tenho um propósito no meio cristão,
né? Eu tenho um propósito de abençoar vidas, né? Então, eu já ouviu falar sobre missões, né? Obra missionária, né? Então, lógico, eu participo de uma igreja que tem um departamento missionário, que faz um trabalho missionário atuante, mas antes mesmo de eu estar nessa igreja que tem esse trabalho atuante, eu já tinha esse desejo de estar abençoando pessoas, né? Então, hoje, quando eu falo de empreender com um propósito, é você pensar além da sua casa. Você tem o seu negócio aqui, que está em pleno crescimento, obviamente que o primeiro objetivo é abençoar a sua casa, sua família, sua esposa, etc., né? Contudo, você tem que chegar a um nível tão abençoado de transbordar. E igual esse copo de água, ele está com a quantidade de água aqui o suficiente, mas se você colocar mais água, vai transbordar. Então, empreender com propósito é isso, é ter tanta água que transborda que você pode abençoar além da sua casa, além dos seus, né? Por isso que é empreender com propósito. Eu gosto muito de basear, Marcinho, me basear em José. Você já ouviu? Já, eu até vi um vídeo que você falava sobre isso, achei muito interessante. História de José, né? Então, você é cristão, né, Marcinho? Sim. Então você conhece a história de José, né? A história de José é um dos personagens bíblicos assim que mais me inspiram. Obviamente, o principal é Jesus, né? O Cristo, né? Mas a história de José, que é uma história verdadeira, uma história bíblica, ela muito me inspira. Então, José, ele chegou ao governo, mas para ele chegar ao governo, ele passou por algumas etapas, né? E a primeira etapa que eu percebo, assim, uma das primeiras etapas na vida de José, foi quando Jacó lhe deu uma túnica colorida, o pai dele deu uma roupa para ele diferenciada das demais roupas, e os demais filhos de Jacó estavam apacentando o rebanho, e de longe, José estava chegando até os seus irmãos a pedido de Jacó, e de longe, quando os irmãos de José viram José vindo, falou assim, lá vem o sonhador mor, ou seja, lá vem o grande sonhador. Por que apontaram com o grande sonhador? Porque dias atrás José tinha contado o sonho para os seus irmãos, né? E aquele sonho incitou um ciúmes entre os seus irmãos, né? Lá vem o sonhador. Então o empreendedor também é assim. Provavelmente quando você começou com o seu podcast e você deve ter comentado com alguém, provavelmente alguém deve ter te falado, não, rapaz, isso aí já está saturado. Isso aí não vai dar certo. Cidade é pequena, já tem muito. Mas por quê? Tem pessoas que de repente falou isso para você só porque não tem uma veia empreendedora, não tem visão. Mas vai ter aquelas pessoas que falou isso para você porque ela não quer matar você, Marcinho, ela quer matar os seus sonhos. Então, quando os irmãos de José falaram, lá vem um sonhador, isso significa que os irmãos não tinham raiva de José de fato, mas do sonho de José. Porque quando o nosso sonho é muito grande, algumas pessoas não conseguem suportar os nossos sonhos, tá? Então eu falo assim, que o empreendedorismo vai ter um período na tua vida que você tem que estar no anonimato. Até existe aquela máxima, né? Não conte seus sonhos para ninguém. Existe muito isso, porque de fato isso faz todo sentido, porque quando a gente fala em empreender e a gente gerar um negócio, construir algo, né? É interessante que tem pessoas sim que torcem pelo teu sucesso, querem ver, mas tem pessoas que não. Sim. Que eles vão querer falar assim, só para dizer assim, eu falei para ele que exatamente, ia dar certo, exatamente. Né? Quando se tem aí que a gente começa a entender a questão do empreender com o propósito. E o propósito. Isso. Quando você tem um propósito, o que está no meio do caminho não importa. É que aí é o processo. Porque você está com um propósito de alcançar aquilo. Exatamente. Agora, quando você não tem propósito, o Joel veio aqui, eu achei uma frase dele muito interessante. O de pérola? Isso. Quando você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. Qualquer caminho te leva. Perfeito. Eu vejo que esse tema em si, e hoje, principalmente nos dias atuais, com a rede social, Nando, tendo em vista que a gente tem muito essa comparação, vamos pegar no nosso caso aqui, o Nando está fazendo algo lá e é legal. E a gente começa a se comparar. Se eu não alcançar aquilo que o Nando alcançou, eu começo a falar assim, poxa, cara, para mim não vai dar certo. Mas talvez o meu propósito é outro, exato. Não é aquele. Você entrou numa linha muito boa, que é a comparação. Então, quando alguém ela se uma, vamos dizer, o seu sonho, o que você está fazendo, tem grande possibilidade dessa pessoa não ter descoberto qual que é o propósito dela. Tá? Porque a comparação, ela só pode servir como inspiração. Tá?
Eu não posso me comparar com outra pessoa na questão de medida, apenas por inspiração. Por quê? Porque cada um tem o seu time, tá? As pessoas, elas só querem ter a barriga trincada, mas não quer fazer tantas abdominais por dia, tá? Ou seja, atrás de toda conquista tem um processo. E as pessoas não olham o processo que aquela pessoa caminhou, elas só olham o propósito. Então, falando de José mesmo, lá na frente, pulando lá na frente, quando José ele se fez conhecer pelos seus irmãos, José já estava como um governador quando ele se fez conhecer pelos seus irmãos, porque houve fome em toda a terra, inclusive na terra onde estava a família de Jacó, e os irmãos precisaram descer ao Egito para comprar mantimento. E em idas e vindas, teve um momento que José se fez conhecer. E está escrito que José disse assim: eu sou José, vive ainda meu pai? Veja que José ele teve uma oportunidade naquele momento de se vingar. Ele tinha um poder agora, ele era governador, ele poderia se vingar. Mas não, ali naquele momento ele afirmou: eu sou José. Parece que é só uma afirmativa qualquer, mas eu consigo assim ouvir, imaginar José dizendo: eu sou José, com uma voz autoritária, mas embargada também. Como se fala assim: eu sou José, que fui vendido para o Egito como escravo. Aquele vendedor de sonho. Eu fui José. Isso. Eu sou José que fui jogado no poço. Eu fui José que foi vendido como escravo. Eu sou José que fui caluniado, difamado. Eu fui José que fui preso. Eu sou José que fui preso. O que eu quero dizer com isso? Que se hoje você se apresentar assim: eu sou o Marcinho da NPA Digital ou da NPA 360, alguém pode te mal interpretar. Ah, o cara tá soberbo, o cara tá se achando, eu sou o Marcinho. Mas ninguém conhece os bastidores da sua afirmação. Então o pessoal não sabe o quanto você trabalhou, o quanto você sacrificou, o que você deixou de comprar para empreender, para hoje você dizer: eu sou o Marcinho. Então, a comparação só pode servir se for para se inspirar. Vamos supor que tem alguém assistindo que deseja ter um podcast, aí fala: ah, o Marcinho, cara, que legal, tá fazendo um podcast, eu vou fazer o meu também. Contudo, ele não pode começar a olhar os seus vídeos e, vamos supor, estou dando só exemplificando aqui, tem 1000 visualizações no vídeo, o dele ter 50. E ele começar a falar assim: ah, mas do Marcinho tem 1000, eu tenho 50. Mas quanto tempo que o Marcinho está fazendo um podcast? Entendeu? Então, cara, quando você descobre o seu propósito, você percebe que mesmo que o seu propósito for parecido com o de alguém, cada um tem o seu time. Cada um tem seu tempo. Aí é só descobrir o seu tempo no propósito. E aí é percorrer essa questão do caminho, a tudo aquilo que a gente vai encontrar as barreiras. Eu lembro que quando a gente começou a ideia do programa mesmo, aí que eu falo que é o propósito. O meu primeiro propósito é o seguinte, que eu tinha e tenho alcançado a cada dia: levar informação. Tá, então beleza. Então a NPA tem como propósito levar informação. Levar informação. O que vem a mais do isso são as consequências do bom trabalho que está sendo feito. Exatamente. Então se você tem um propósito de levar informação, você não vai ficar preso na visualização, tá? Você não vai ficar preso nos patrocinadores. Então, as visualizações, a fama, os patrocinadores, equipamento, os convidados serão consequência disso. Então, quando você descobre o seu propósito, é assim, você tem claro o que você vai trilhar. Tá? E é que nem eu falei, hoje a gente tem a tecnologia muito a nosso favor, mas aí tem essa questão da comparação, da questão da gente, às vezes, isso é interessante. Hoje eu vejo na minha área, eu tenho as minhas inspirações. Quando cantava, tinha dupla, eu tinha também as minhas inspirações. Mas a gente tem que entender que aquilo que você falou, achei muito interessante. Que é, aquela pessoa passou por um processo. Exatamente. Existe muito, né? Eu creio que o Flow, por exemplo, é o piloto aí dos podcasts, é um case de sucesso, podemos assim dizer, mas ele tem uma trajetória, ele já passou por todo o processo para alcançar o que ele está hoje. Exatamente. Né? Então muitas pessoas, é interessante, até a gente vai falar isso no próximo bloco, Nando, em relação às pessoas serem mais persistentes. Isso. Aí eu acho que é acrescentar só com um pouquinho mais, empreendendo com propósito e persistência. Exatamente. Também. É algo que a gente poderia falar assim no próximo bloco, porque a gente vê as pessoas no meio do caminho desistir. Não tem como viver o propósito sem persistir. Senão você vai parar na primeira etapa, né? Exatamente. Então a gente vai para o intervalo comercial, a gente está recebendo aqui o Fernando, popular Nando Rios, um grande amigo, um grande profissional aí, um excelente empreendedor que
traz esse tema muito bacana pra gente. Tenho certeza que vai ajudar muitos aí que tá com essa vontade de empreender. E quando se tem propósito, tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o NPA 360. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Fernando Rios, popular Nando Rios. A gente está falando sobre empreender com propósito. E Nando, quando a gente fala empreender, né, com propósito, quando a gente fala, na verdade, empreender, criar um negócio, a gente muito fala em oportunidades. Exatamente. E geralmente, muitas vezes, na maioria, a gente vai encontrar muitas barreiras. Uma delas são as portas que estão fechadas em muitos lugares, a gente não tem essa abertura. Como é que é isso, Nando, também? Olha, algumas vezes a porta é fechada pela antecipação da informação do próprio empreendedor, que a gente estava falando no bloco passado, né? Algum momento você tem que trabalhar em silêncio. Então, por exemplo, você sabe que eu estou investindo em mini mercado ou não? Não sabe, né? Então, você veja bem, eu já estou 2 anos já aproximadamente no segmento de mini mercado de autoatendimento, né? Então, hoje nós temos mini mercados em Porto Rico, né? Temos mini mercado em Moarama. Ontem nós inauguramos um mini mercado na Ellen Colchões Estofados, né? É um ramo totalmente fora do que o pessoal está acostumado, me ver atuando, né? Que é marketing, comunicação, até minhas áreas de formação. Mas ali eu aproveitei uma oportunidade que foi surgida, né? Eu sou sócio da Solange Arigoni, que tem o Arigoni Supermercado lá em Autônia, né? Então foi uma oportunidade. Nós estávamos num determinado local, né? Que também envolve o meio empresário, esse local, né? Em um treinamento. Nós estávamos num treinamento. E surgiu a oportunidade. Ela me ofereceu a oportunidade de ser sócio dela, né? Diante de algumas situações e também diante também a gente, tanto eu como ela, acredita que é uma condução de Deus mesmo, né? Beleza. Me tornei sócio dela, eu trabalhei off, cara, sem falar para ninguém que eu estava trabalhando com mini mercado mais de um ano, 1 ano e meio aproximadamente, sem falar que eu estava trabalhando com mini mercado, tenho certeza mais de um ano. Não postava nada nas minhas redes sociais pessoal, lógico, o mini mercado tem lá, é Conf Shop Mini Mercado, tem a rede social dele, mas eu não postava nada na minha rede social, nada. Por que que eu fiz isso? Para obedecer o que eu chamo de lei de silêncio, o momento de silêncio do negócio. Você falou de porta fechada, porque se você não obedece esse momento, alguém que de repente tem ciúmes, alguma coisa, alguma situação, pode tentar atrapalhar o teu negócio. Então eu fiquei ali mais de um ano aproximadamente em silêncio. Aí depois de um ano, depois que alguns mini mercados já tinham completado 1 ano de operação, que ainda é muito precoce, são bebezinhos, né? Uma empresa de 1 ano é um bebê, um recém-nascido. Mas eu falei, não, agora eu vou falar um pouquinho sobre mini mercado nas minhas redes sociais. Aí comecei a postar, né? Então ontem mesmo eu postei que a gente inaugurou um mini mercado de autoatendimento dentro da Ellen Colchões Estofados, que é uma indústria de Moarama, você conhece, que a unidade de Moarama tem mais de 700 funcionários, né? Por que, Fernando, você resolveu falar só agora? Porque agora a gente entende um pouco mais do negócio. O negócio já passou por alguns ajustes, reajustes, entendeu? Por mais que é novo, mas já tem uma maturação. A gente já validou a ideia.
para acontecer alguma coisa para nos atrapalhar, fica um pouco mais difícil, porque nós já temos algumas unidades, estamos estabelecidos em algumas unidades. Então, alguns empreendedores, cara, não respeitam esse momento. Tem uma ideia, já posta nas redes sociais, já sai falando para os demais. Tá. Contudo, aquele que respeita esse momento de silêncio também vai ter algumas portas fechadas, algumas oposições. E aí é o momento que você falou no bloco passado, a gente finalizou, da persistência. Dá tempo ao tempo. Nós vivemos uma geração, Marcinho, muito ansiosa, muito imediatista. Eu, apesar da calvície, eu não sou tão velho, né? Eu tenho... É o telhado que está um pouco mais descoberto. Né? Mas eu fui privilegiado lá com a Burger King, como que é? Que começou lá com o negócio da promoção do Careca Drive. Que o Careca Drive ganhava lá o hambúrguer. Mas enfim, para não sair fora do assunto, né? Eu vou completar 34 anos esse mês, dia 24 de abril. Então, se você quiser me mandar um presente ou um Pix, dia 24 já de manda abril. No programa junto também. Dia 24 de abril. Aí, beleza. Apesar que eu tenho 34 anos, ainda novo, Marcinho, eu comecei a trabalhar muito cedo, então você pega essa maturidade de não expor as suas ideias antes do tempo. E apesar da minha pouca idade também, nós percebemos hoje que a geração é muito ansiosa, imediatista, muito por causa das redes sociais. Como eu disse, apesar que eu não sou tão velho, mas eu ainda peguei, eu acho que você pegou também a época da carta, não sei se você pegou a época da carta. Sim. Eu escrevi carta. Né? Então, quando eu estava namorando com a minha esposa, já vamos completar aí próximo de 10 anos de casado, eu escrevia carta para ela me devolvia carta. Então, assim, na época ela morava em Maringá, lógico, já tinha, na época, o SMS, né? Orkut. Já tinha o Orkut, mas a gente escolheu se comunicar por carta. Então, eu escrevi uma carta para ela, mandava pelo PAC, até chegar, ela escrevia e devolvia. Mas era gostoso curtir aquele processo. Até chegar, dava um ano de Agora, hoje não, cara. Com o imediatismo da rede social... Por exemplo, eu mando uma mensagem para você, você está online. Não quer dizer que você está online, você está disponível. Principalmente nós que trabalhamos no empreendedorismo digital também, não é toda hora que você está online que você está disponível. Você está online, você está trabalhando. Você não pode atender, de repente, aquela pessoa naquele momento. Mas a pessoa mandou uma mensagem, um segundo depois, você não respondeu, ela está mandando um dedinho já para você. Interrogação. Se você não responde, ela começa a te ligar. As pessoas imediatistas, ansiosas. Aí essas pessoas, cara, não sabem que empreendedorismo, o resultado assim mais considerável é médio prazo. E o que é diferente um pouco, até para as pessoas não confundirem o que você está falando em relação do silêncio, é a questão da parceria. Né? Até que a gente conversava aqui ontem. Você tem que ser parceiros para o negócio. Exato. Não quer dizer que você, eu tenho uma ideia e eu não vou ter cá. Não é assim também. Né? Isso, é bom você abordar isso, que com o mini mercado também, durante esse 1 ano que eu falei de silêncio, além da minha esposa, que ficou sabendo da minha boca, obviamente, né? Minha sócia e tudo, a minha esposa, os outros que ficou sabendo são fornecedores, porque eu precisava que parceiros e fornecedores ficassem sabendo do projeto, entendeu? Então, lógico, como você disse, tem parceiro que vai saber da ideia, mas você não precisa propagar para todos a torta direito, pessoas que não vai trazer benefício. Por que eu ia postar sobre mini mercado na minha rede social, sendo que a maioria dos seguidores são de cidades aqui que nem tem condomínio, e o começo do projeto do mini mercado era em condomínios, agora a gente está indo para empresas também. Então, você tem que entender que algumas coisas você posta, que vai trazer benefício, vai servir alguém, e de repente tem coisas que não tem nada de postar. Mas tem pessoas também que não esperam o momento, Marcinho. Então, na primeira adversidade, devido à ansiedade, ela para. E quem é cristão, e eu acredito que você tem um público cristão aqui que também acompanha o podcast, tem que saber que nem toda porta aberta foi aberta por Deus e nem toda porta fechada foi fechada pelo inimigo de Deus. Então, por exemplo, eu gosto de usar muito base bíblica, até porque eu sou pregador, né? Noé, ele entrou na arca, correto? Quem fechou a porta da arca depois que Noé entrou? Deus. Noé entrou na arca e Deus fechou a porta e aí começou a chover, certo? Sim. Quem fechou a porta foi Deus. Deus fechou por quê? Por proteção? Por proteção, porque se ele não fechasse, a água ia entrar dentro da arca e os tripulantes da arca iam morrer. Isso significa, cara, que nem toda porta fechada por Deus é para te matar. É para te proteger. Para te proteger? Então eu prefiro uma porta fechada por Deus que me mantém vivo no processo
do que uma porta aberta pelo inimigo de Deus que me mata ainda no propósito, entendeu? Que aí vai acontecendo algumas situações de pessoas que acabam insistindo em determinadas coisas. Exatamente. Tá vendo que não tá dando certo, ela tá Exatamente. insistindo e aí ela começa a ter algumas ansiedades, Exatamente. depressão, Exatamente. é o mundo que tá contra ela, as coisas, é Exatamente. Deus que não tá mais ligando e não tá entendendo, olhando, tendo esse Isso. olhar mais amplo. Porque de repente é Deus que está fechando essa porta para te manter Isso. no processo. E acender um alerta. É para te capacitar. Agora, de repente, o inimigo de Deus te abre uma porta, cara, que vai matar o seu propósito. Você falando, né, em passagem bíblica, né? Eu gosto muito da história de Moisés. Sim. Né? Principalmente. Sim. Ali é uma história de persistência. Muita. De fato, né? Muito. Porque, Um cara né, que caminhou ali 40 anos aproximadamente no deserto. sim, Né, e se com- um povo que não tem fé e não acredita em Exatamente. Moisés, se vai, e quem acaba chegando é Josué com o povo. Isso. E só chegou a terra prometida de fato aqueles que tiveram persistência. Aí um gancho, cara, que é engraçado, o podcast fica até com 2 horas com o gancho assim. Você falando de Moisés, que teve Josué que ajudou. Aí é parceria. Sim. E aí teve um momento que Moisés estava com um fardo muito pesado, porque você imagina, milhares de pessoas, né, sendo liderado por ele. E pessoas com mente escrava, tá? Porque uma coisa é você liderar milhares de pessoas que têm uma mente de liberdade, uma mente visionária, nós estamos passando dificuldade aqui, mas nós vamos chegar lá na Terra Prometida. Mas ali não, são milhares de escravos, cara, que ficaram ali gerações como escravo no Egito. Então liderar uma pessoa com mente escrava não é fácil, porque elas estavam no deserto, elas tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído delas. Então aí chegou um momento que Moisés ficou muito cansado. E aí ele compartilhou isso com quem? Com o sogro dele, Jetro. Aí o que o sogro dele falou? Não, Moisés, você não pode liderar esse povo sozinho. Reparte. Líderes para liderar 50, líderes para liderar 100 e assim por diante. Aí sim, aí é a parceria, tá? Então, de repente, se eu tenho um propósito que é parecido com o seu propósito, nós podemos repartir isso, entendeu? Agora, porta fechada é assim, o cara tem que ter sensibilidade para identificar se aquela porta está fechada só para lhe capacitar ou se aquela porta está fechada porque aquele não é o caminho para ele trilhar. Aí como a gente estava falando aqui de José também, José foi jogado no poço, não foi? Ali naquele momento estava sendo fechadas as portas de José com relacionamento com a sua família. José estava sendo tirado do seio da sua casa, do seio do seu pai, do seio dos seus irmãos, mas por um propósito maior. É uma porta fechada aqui para lhe capacitar, porque lá no fundo do poço, você imagina, Marcinho, são os irmãos, cara, que jogou no poço. Por isso que você não pode contar os seus sonhos para qualquer um e nem sempre os seus parentes vão se alegrar com as suas conquistas, cara. De repente você tem aí uma mãe, um pai, um irmão que se alegra com as suas conquistas, mas tem pessoas que não estão acompanhando, que tem pessoas dentro da tua própria casa que não se alegram com as suas conquistas. Então, por ciúmes, lançaram no poço. Agora tá José lá no fundo do poço, cara. E na Bíblia está escrito que os irmãos de José comiam pão sentado em torno da cova que José foi lançado. Agora você imagina, Marcinho, você jogado lá no fundo do poço, aí os seus irmãos lá sentados em torno do poço, comendo pão e pensando o que ia fazer com você. E você gritando, porque José gritava, me tira daqui. É por causa da túnica colorida, é por causa dessa roupa diferenciada, dessa roupa de líder, eu dou essa roupa para você. Eu estou só imaginando, obviamente, né? Me tire daqui. E os irmãos comendo pão em torno da cova, em torno do poço que ele foi lançado. Mas o que José estava aprendendo ali, depois que gritou muito? Eu imagino que ele parou para refletir, que José tinha uns 17 anos aproximadamente, era um jovem, tá? Ele deve ter adquirido sabedoria ali. Que até os sonhos que vêm de Deus, porque o sonho que José teve, os 2 sonhos veio de Deus, mas até os sonhos que veio de Deus tem um momento certo para você contar. Será? Aí fica uma pergunta, tá afirmando que aquele era o momento certo dele contar para os seus irmãos? Aí eu faço outra pergunta, se ele não tivesse contado, será que ele teria sido lançado no poço? Mas lógico, aqui tem uma porta fechada que está sendo conduzida por Deus, porque a partir do momento que ele foi lançado naquele poço, José entrou num curso de capacitação para viver o seu propósito. Porque foi a partir dali que ele começou a adquirir o quê? Sabedoria. Mais tarde ele se tornou o quê? Um governador. Um governador pode contar os seus segredos para todo mundo? Não. Um prefeito?
Um político em geral, executivo, legislativo, pode contar para todo mundo? Jamais. Não pode. Ali no posto ele estava aprendendo que não é para todo mundo que você conta os seus projetos e os seus sonhos. Isso ia servir quando ele estivesse sentado no trono. E trazendo para a nossa realidade hoje, faz muito sentido isso que você aplicando, trouxe, né? Aplicando tudo isso, porque é muito fácil, Nando, eu vejo, e isso acontece com muita frequência, as pessoas valorizarem muitas vezes as coisas que são ruins. Uhum. Vamos pegar um exemplo, posso fazer algo de bom para você aqui. Uhum. E aí alguém vai chegar em você e falar, o Márcio fez isso, falou isso de você, fez isso, fez aquilo. Você a tendência é valorizar aquilo e passa a esquecer aquilo que a pessoa faz de bom. Exatamente, é verdade. Então a gente vê que as pessoas muitas vezes, trazendo isso que você falou, sentam em cima perdão da palavra, em cima da desgraça dos outros. Exatamente. Para falar, eu não disse que ele era assim? Isso é ingratidão. Aí você me dá outro gancho aqui. Porque assim, desculpa o pessoal que está acompanhando o podcast, mas o tema hoje é empreendendo com propósito e eu me baseio minha vida de empreendedorismo tirando vários ensinamentos da história de José. Tá? Aí você falou aí sobre ingratidão. Né? De repente a pessoa faz algo de bom para você e você esquece ou senta em cima da desgraça do outro e tal. Cara, é engraçado, a gente nem combinou nada do que a gente tá falando aqui. Sim, combinou, Marcelo? Não combinou, cara. A gente só tá conversando, mas como que está conectado. Porque José estava no poço, para quem não conhece a história, depois ele foi vendido como escravo. E ele foi para casa de Potifar. Só que o empreendedor, cara, ele prospera até como escravo. Porque aí ele chegou na casa de Potifar como um escravo, só que a Bíblia vai dizer que em Gênesis, que ele chegou no momento que na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó, o José só ficava abaixo de Potifar. E a Bíblia vai dizer que chegou um momento que Potifar não sabia dos seus negócios mais, ele só sabia do que ele ia comer. Tá? Então Potifar só sabia do que é colocado na mesa aqui, para beber e comer. O restante das coisas, quem gerenciava e administrava era José. Então um escravo que se tornou um empreendedor dentro da casa de Potifar, um grande gerente, um administrador. Tá? Por quê? Porque tem um propósito. Mas chegou um momento que a mulher de Potifar, aí eu vou trabalhar com gratidão, quis se deitar com o José. Provavelmente José deveria ser um rapaz bonito. E José não se deitou com a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar insistia todo dia em José. José ele poderia ceder. Por quê? Na cultura egípcia era normal um senhor de escravo se deitar com outro escravo e assim por diante. Mas por que José não cedeu? Primeiro, fidelidade a Deus. E segundo, fidelidade ao seu patrão, que era Potifar, pela questão de gratidão. Porque chegou o momento que a mulher estava insistindo em José e ele disse assim, eu poderia fazer isso contra o meu senhor, sendo que não tem ninguém maior do que eu nessa casa? Ou seja, o meu senhor me deu responsabilidade, confiou em mim, me dá o que comer, o que dormir, eu não vou ser ingrato com ele. Ingratidão, não vou ser ingrato. Então a gratidão dele gerou a fidelidade. Tá? Agora vamos lá. Ele poderia olhar a mulher de Potifar como uma bonificação. Porque ele poderia falar assim, sou eu que faço tudo aqui? Porque a Bíblia vai dizer que quando José começou a administrar os negócios de Potifar, Potifar prosperava. Então quem que administrava? José. Mas quem estava prosperando? Potifar. Era José que trabalhava, mas era Potifar que recebia o quadro de honra ao mérito. Sim. Era José que trabalhava, mas era Potifar que ia receber o prêmio do jantar da Impacto, fazendo a propaganda aí para Impacto. Né? Depois o Hugo dá faz um pix aí. Faz um pix, eu estiver assistindo. Então, tem que fazer Fala que vocês vinham aqui, viu? Eu tô comprando. Aí, tá vendo, Hugo? Era José que trabalhava, mas era Potifar que era honrado. Ué, José poderia falar assim, pô, eu trabalho, desculpa a palavra aqui, eu me lasco aqui e quem enriquece é Potifar. Eu vou deitar com a mulher dele como uma bonificação. Mas ele falou, não, sou fiel a meu Deus, sou grato ao meu patrão, não vou fazer isso. Aí a gente vai para um segmento aqui de sócios. Eu tenho hoje 3 sócios em negócios distintos. Dividimos a sociedade em questão de responsabilidade, lucratividade e tudo. Eu poderia, em alguma situação, que isso é só uma exemplificação, não acontece, achar que eu trabalho em determinado negócio mais do que o meu sócio. E uma determinada venda passar um repasse maior para mim. Não poderia fazer isso? E tem muito funcionário também, ô Marcinho. Eu já fui funcionário há muito tempo, porque ele trabalha dentro de uma empresa
De repente ele desvia um recurso porque ele acha que ele trabalha demais e poderia ser mais valorizado. Tudo bem, de repente o patrão poderia valorizar mais ele, mas ele está fazendo certo desviar aquele recurso? Ele está sendo fiel, né? Está sendo infiel? Não, está sendo infiel, ingrato, desonesto. Agora José não, José ele foi fiel. Por quê? Porque ele sabia olhar o momento do processo dele. Ele estava olhando assim, não, hoje é o que eu trabalho e Potifar que cresce, porque hoje é o momento de Potifar, que aí é aquela questão de comparação. Ele sabia, hoje é o momento de Potifar, mas o meu momento vai chegar. Então aquele cara que deseja ser empreendedor ou prosperar em qualquer segmento da sua vida, seja ministerial ou político, se ele não souber suportar o sucesso do outro, ele nunca vai prosperar. Tá? Até pegando um gancho que você está falando, que é interessante, quando a gente fala em questão de propósito, você falava no começo do programa em relação a propósito, é como um copo cheio, né? Transborda, e aquilo, você tem um propósito de ajudar o outro, de que aquilo, vamos pegar o português claro, né? Aquilo que é já o suficiente para você, ajude mais gente. E as pessoas acabam se perdendo pelo caminho, muitos acabam se perdendo até na questão dos negócios, na sociedade, na parceria, que é algo que a gente até abordou, ser parceiro. Isso. Porque vamos pegar aqui que nós fazemos uma parceria, você começa a olhar assim, você, pô, o Márcio está ganhando tanto lá, cara. Isso. Ele tá bem. Pô, mas eu consigo fazer aquilo lá que ele está fazendo. Isso. Eu vou tirar ele fora. Isso. Eu mesmo vou fazer sozinho. Exatamente. E aí começa, entra a questão da ganância. Né? Exatamente. Muitas pessoas perdem o propósito de vida também, justamente por causa de ganância. Exatamente. E aí são portas que vão se fechando. Vão se fechando. Porque você é um ingrato, você é um ganancioso, você não sabe repartir, você não sabe suportar o sucesso do outro. E isso são portas que você fecha. Sim. Não é nem Deus, nem o inimigo de Deus, é você que fecha aquela porta. Uma porta fechada por nós mesmos. Exatamente. Isso é aberto. Exatamente. Cara, o papo está muito bacana, a gente vai para mais um intervalo comercial. A gente está recebendo aqui hoje o Nando Rios, é um empreendedor, pregador. A gente vai falar um pouquinho também da sua caminhada na igreja também. Fechou. Porque quando a gente fala em empreender, muitas pessoas têm esse preconceito. Isso. Que acho que não dá para conciliar as duas coisas. Conciliar o empreendedorismo com religião, com a igreja, com fé. Mas não é bem assim, a gente vai falar isso no próximo bloco. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim, a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360, hoje recebendo aqui o Nando Rios, Fernando Rios, popular Nando Rios, falando aí sobre empreender com propósito. A gente já teve vários temas aí muito bacana. Isso. E a gente falava até no final do último bloco, a gente estava falando sobre essa questão também, você como um missionário, podemos assim dizer, né? Gosta de levar a palavra também. E quando a gente traz para essa questão do empreender, muitas pessoas associam isso à riqueza, a dinheiro, a busca da riqueza em si. E aí acaba tendo esse preconceito, né? Porque uma pessoa bem-sucedida, ela não quer dizer que ela não tenha fé, ela não tenha Deus no coração, né? Podemos assim dizer. Como é que é isso? Como é que você trabalha isso, Nando?
tendo em vista que você, além de ser um empreendedor, também ser um cristão e levar também a questão da palavra, ser um missionário também. Maravilha. Para explicar assim, hoje eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, né? Na Assembleia de Deus ela tem, como outras igrejas, cada igreja tem a sua questão hierárquica, né? Na Assembleia de Deus tem ali cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Hoje eu sirvo como evangelista na Assembleia de Deus. Mas além disso, assim, o principal, sou um pregador da palavra de Deus. E na Assembleia de Deus, pela cultura, sou chamado de pregador itinerante, que é aquele cara que sai pregar em alguns lugares à base de convites, né? Então eu tenho uma agenda que eu atendo de alguns convites em alguns lugares que eu vou pregar dentro do estado, fora do estado, às vezes até fora do país, a depender, né? Aí, muito bem, você disse que existe assim um preconceito sobre empreender e ter uma vida cristã, né? Mas, além de um preconceito, tem aquelas pessoas que acham que não é possível conciliar ambas as coisas. Aí, veja só, Marcelo, é muito alinhado isso com o propósito, tá? Porque assim, por que hoje eu empreendo? Porque se eu empreender, vai diminuir a possibilidade de eu depender de ofertas e custo de viagem das pessoas que me convidam, tá? Tem alguma coisa errada com isso? De maneira nenhuma. É bíblico. A Bíblia diz que aquele que te ensina, você tem que repartir os seus bens com ele, tá? Tem um versículo na Bíblia também que se relaciona a presbítero, algumas denominações vão chamar de bispo e tal, etc., que é assim, que o presbítero ou bispo que se dedica na palavra, ele é merecedor de dupla honra. Então você estava me dizendo que você prega também, né? Sim. Então assim, aquele cara que estuda a palavra e prega, ele é merecedor de dupla honra. Por quê? Porque você se dedicou à palavra, tá? E você trazer hoje uma pregação assim coerente, uma pregação que tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão, baseada na Bíblia e tal, bem feita, bem estruturada, é laborioso. Você vai tirar algum tempo estudando. E eu também tenho a minha vida acadêmica também, porque eu investi na questão profissional. Então, há 8 anos eu me graduei em marketing. Há uns 3, 4 anos eu fiz uma pós-graduação em marketing digital, neuromarketing também. Depois disso, eu comecei a investir na questão acadêmica teológica. Então, eu fiz bacharel em teologia, eu cursei pós-graduação em Antigo Testamento, pós-graduação em Novo Testamento, pela Unicesumar. Então, eu investi, né, na minha vida também para me servir bem no ensino. Então, se alguém lhe convida e aquela pessoa, você pode pregar tal dia aqui, vai ter uma escola bíblica, vai ter uma conferência, um congresso, você pode pregar tal dia aqui, você olha na sua agenda, tem disponível assim, quanto que você cobra para vir aqui? Porque no nosso meio você já deve ter ouvido isso, né? Quanto que você cobra para vir aqui? A minha resposta sempre é assim, ó, o meu custo de despesa hoje para rodar esses 300 quilômetros vai ser isso, meu custo de despesa, que é a gasolina, o combustível. Se a igreja que está me convidando puder me abençoar com isso, beleza. A oferta é conforme a condição e o desejo de ofertar quem está convidando. Porque aí, se eu for lá e a pessoa me abençoar com uma oferta, amém, isso é bíblico. Tá? Ela está lançando uma semente no meu ministério. Mas se não me abençoar, não tem problema nenhum, porque eu empreendo. Então eu não dependo daquele recurso para comprar o pão para minha casa. Tá? Então, assim, eu acho que você falou a palavra preconceito, quem tem preconceito com isso, eu acho que é falta de conhecimento, porque eu acho que quando Deus te dá essa condição, essa graça, essa disponibilidade de você empreender e pregar, você com certeza vai ser menos pesado para aqueles que te convidam, tá? É bom destacar, nada contra quem não consegue ter essa dupla jornada, tá? E existe alguns casos também que é bom eu entrar aqui, tá? Por exemplo, no meu ver, tá? Pastor, bispo, um padre, que ele vive 100% da vida dele integralmente para o ministério, para apacentar o rebanho, é bíblico ele ter o salário dele. Tá? Existem algumas denominações que não assalariam, que eles acreditam que o pastor ele precisa cuidar da igreja, ou o padre cuidar da igreja e trabalhar também. Mas aí fica a pergunta, cuidar da igreja não é um trabalho? Porque se o pastor ou o padre, que seja, essa é a minha opinião baseada na Bíblia, ele tirar o tempo que ele poderia estar estudando a Bíblia, orando, para trabalhar no trabalho secular, o tempo que ele está trabalhando no trabalho secular, ele poderia estar trabalhando na igreja, visitando pessoas, enfim, resolvendo várias situações que tem. Administrando. Administrando, porque também é isso, Marcinho.
as pessoas têm que entender que a igreja, ela tem o corpo místico dela, a igreja espiritual, que é o corpo de Cristo, mas tem a igreja PJ, CNPJ. A igreja é uma instituição que tem um CNPJ, que tem suas obrigações, etc e tal. Então, um líder religioso, seja um pastor, um padre, um bispo, enfim, os termos que existem aí, ele tem essa dupla jornada, que é administrar, junto com secretários, tesoureiros e afim, mas também apacentar, né, cara, orar e tal, tá? Então, eu acho assim, ó, pessoa que está nos acompanhando, que tem essa veia empreendedora, porque existem algumas características para você ser um empreendedor, nós falamos algumas aqui nos blocos anteriores, né? E ele puder também empreender e ter a vida administrar é muito bom porque ele vai depender menos, não tem nenhum problema de depender. Eu tenho muitos amigos que eles vivem 100% da obra, tá? Eles pregam por aí, o Brasil inteiro, e eles não têm tempo de empreender, porque o chamado deles, aí isso, eu acho que dá para responder bem assim, qual é o seu chamado? Eu tenho uma concepção que o meu chamado é pregar, mas também empreender, que através do empreendedorismo eu posso abençoar vidas e não dependo no momento hoje de ofertas e assim por diante, tá? Agora, tem aquele cara que o chamado dele é 100% para a obra. E 100%, ele tem que estar... 100% para a obra, a vida dele é 100% para a obra. Então é você entender o seu chamado. Você entender o seu chamado, aí essas questões de preconceitos e medos vão cair ou ser controlados, entendeu? E quando a gente fala, até voltando a essa questão do tema empreendendo com um propósito, a gente está falando aqui no teu caso, né, de levar a palavra, né, de ser, podemos ser um missionário, mas a questão do propósito também não está só alinhado a isso, né? Não tá. A gente falou no começo, né? Não tá. Eu acho que e existe muito caso, volto de novo que a gente falou lá no primeiro bloco, quando as pessoas não têm um objetivo, não têm um propósito de vida no fato. E não é só também no empreendedorismo. Não é só. Eu acho que a nossa vida em si, a gente nasce com um propósito. E a gente tem que estar em busca disso. Exatamente. Como é que é isso também? Vamos pegar mais nessa questão. Propósito, de fato. Propósito. Veja bem, eu vou elencar tanto a religião como propósito. Existe, no meu ver, uma cultura errônea, não em todas as igrejas, mas em bastante, em algumas delas, né? Porque as pessoas acham que a igreja precisa só de um padre, de um pastor, de um cantor, de um missionário, de um músico. Tá? Aí o jovem está lá dentro da igreja e está assim, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pregador, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser músico. Não. Qual que é o seu propósito? Porque o reino de Deus, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de reino agora. O reino de Deus não depende de um pastor, depende de um padre, que padre e pastor são termos diferentes, depende de um pregador, depende, mas não só deles. O reino de Deus depende de enfermeiros, o reino de Deus depende de professores, o reino de Deus depende de advogados, o reino de Deus depende de médicos, o reino de Deus depende de mercadólogos, vulgos, marqueteiros. O reino de Deus depende de tudo isso. Porque você, como uma agência, por exemplo, você pode abençoar a sua igreja trabalhando com a identidade dela nas redes sociais. Você pode administrar o Instagram, a página, você pode fazer live das missas ou do culto e assim por diante, entendeu? Uma professora de inglês, por exemplo, ela pode dar aula em qualquer instituição, aí seja particular ou pública de inglês, mas ela pode doar, como eu conheço professor de inglês que doa o tempo dela ensinando missionários a falar outros idiomas para que esses missionários possam alcançar outras vidas no idioma nativo dos lugares onde esse missionário for. Tá? Então, assim, é que às vezes a gente tem uma visão assim, ó, que precisa só disso, mas o reino de Deus precisa de muito mais. Sim. Não tem os médicos sem fronteiras? Sim. Que vai para os lugares aí onde as pessoas são afligidas, lugares de guerras e etc. Então, assim, por isso que aí a pergunta é, qual que é o seu propósito? Você conhece o seu propósito? Conheço. Então, se você conhece, persista nele. Siga o seu propósito. Eu falo que quem conhece o seu propósito precisa correr atrás do seu propósito que nem um leão corre atrás de uma caça. Entendeu? Siga, persista, viva o seu propósito. Eu não conheço, então descubra. Descubra o seu propósito. Algum propósito tem, né? Tem. É como eu disse no começo aqui. Todo ser vivo tem uma finalidade da sua vida. Então, com você, minha pessoa e quem está acompanhando esse podcast não é diferente. Todas as pessoas que estão assistindo esse podcast têm um propósito de vida. Aí a questão é descobrir.
qual é o propósito de vida? Nando, apesar da pouca idade, né? 34 anos aí. Eu tô mais velho que o Nando. Você tem quantos anos, Marcinho? 36, cara. 36? Então o cabelo... vou ter que dar um pouco. Tem uns aqui o cabelo esconde, né? O meu tá querendo sair um pouquinho. Os outros me dão 40 por cada calma desse. Mas, apesar da pouca idade, você tem uma vasta experiência. E a melhor escola que a gente vai sempre ouvir falar, né? A melhor escola é o tempo, é o mundo, é o dia a dia, é a vida. O que você aprendeu em todos esses anos vivendo, seja na igreja, vivendo como empreendedor? Você já passou, como falou lá, limpou chão, já foi vendedor, já passou por vários processos para chegar a ser o Fernando que é hoje. O que mais você aprendeu em toda essa trajetória e que você leva assim como fala, né? Isso aqui é um aprendizado de vida que eu tive e eu levo isso, por isso que hoje eu sigo a minha vida dessa forma. Abaixo de ter um relacionamento com Deus é humildade e network. Eu vou traduzir isso. Porque se você tem humildade, e humildade, cara, as pessoas confundem muito humildade. Acha que humildade é aquela pessoa que... o pobrezinho. Que se veste né? mal. Que se veste mal, que não mora numa casa tão boa, que não tem um carro tão bom. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é uma essência, cara, é um princípio que poucos têm. Tá? Podemos dizer uma essência de comportamento. Exatamente, porque a humildade, o que acontece? Eu conheço, por exemplo, infelizmente, pessoas que têm um poder muito baixo aquisitivo e são soberbos, né, que têm excesso de orgulho, e eu conheço, igual ontem, igual eu inaugurei um mini mercado, eu estive com um diretor do mini mercado, cara, e uma pessoa assim, simples, aparência simples, uma pessoa assim, gostosa de se relacionar, você tá entendendo? Então tem pessoas que têm uma condição financeira muito boa, que é humilde, tá? Então, assim, primeiro aspecto que eu aprendi, assim, vamos dizer, esse pouco tempo de vida, né? Tanto na vida eclesiástica, na vida religiosa, como na vida de empreendedorismo. É a humildade, porque a humildade, ela abre portas e permanece aberta na sua saída. O que eu quero dizer com isso? Eu cheguei aqui, ó, você me convidou, estou chegando no seu ambiente, na sua empresa. Se eu chegar aqui um cara soberbo, achando a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, muito provavelmente, se você for um cara educado, você vai me tratar bem, mas quando eu sair daqui, eu vou deixar a porta fechada, eu não volto mais aqui. Entendeu? Sim. Você me abriu a porta, mas pelo minha soberba, eu fechei a porta na minha saída. Agora, se eu for humilde, cara, você me abriu a porta, mas quando eu sair, eu vou deixar a porta aberta. Entendeu? Então, humildade, ela te deixa, além de abrir porta, ela te deixa as portas abertas por onde você passar. Tá? Então, isso eu aprendi. De repente, as pessoas me julgam pela minha aparência. Olha, um cara assim alto, sei lá, as pessoas me julgam. Eu já ouvi algumas vezes já ouvi assim, rapaz, eu achava que você era um mala. Você deve ter ouvido alguma vez isso. Achava que você era um mala, achava que você era um orgulhoso, mas conversando com você, uma gente boa e tal. Beleza, eu prefiro que haja esse pré-julgamento antecipado com o mal e a pessoa se relacionar comigo e ver que não é desse jeito, eu não sou perfeito, tenho meus defeitos, né? Mas que seja ao contrário, a pessoa achar que eu sou gente boa e quando eu abrir a boca, o meu comportamento dizer o contrário. Sou soberbo. Exato. Então, primeiro, humildade, tá? Estou dizendo abaixo do relacionamento com Deus, estou falando aqui questão secular, humildade. E segundo, relacionamento, que no marketing você aprendeu que é o network. Relacionamento, cara, você não sabe fazer, mas você tem que conhecer alguém que faça. Você tá entendendo? Se você não souber fazer e seu amigo não souber, o seu amigo vai conhecer alguém que faça. Relacionamento abre porta. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha vários exemplos a dar, mas o tempo não vai ser permitido. Eu vou dar aqui pelo menos um exemplo. Comecei a empreender no mini mercado. Por que comecei a empreender? Foi uma oportunidade. Coopera com o meu propósito, porque eu não gosto de empreender em nada que eu tenha que prestar tempo lá de segunda a sexta. Então, por exemplo, eu gosto de empreender no digital, porque o digital me dá liberdade geográfica, eu preciso do meu computador, smartphone e internet. E por que mini mercado? Porque é de automação, é autoatendimento. Se eu acessar aqui meu celular, eu vejo no mini mercado, não tem ninguém lá, a pessoa se autoatende. Então eu não empreendo em negócio que eu tenho que bater cartão, que eu tenho que chegar de segunda a sexta, das 8 às 18, eu não empreendo. Porque isso atrapalha o meu propósito. Eu quero sair pregar, quero fazer a obra, então eu preciso ter liberdade geográfica. Então eu valorizo muito isso, tá? Aí eu empreendo no mercado por causa disso. E a Solange, ela é do segmento, também eu não empreendo em nada que, se eu não tiver aquela expertise, o meu sócio tem que ter.
E ela tem expertise no segmento aí alimentício pela experiência dela no supermercado. Tudo bem. Mas esses tempos atrás, a gente precisou trocar um fornecedor de um mini mercado. É um fornecedor A de uma marca de sorvete e a gente precisava trocar para um fornecedor B de uma marca de sorvete. E a Solange não tinha contato com esse fornecedor B, por mais que ela tenha contato com muitos fornecedores. Aí eu tava assim, eu lembrei do Vitor, que o Vitor foi um colega de faculdade, da minha primeira faculdade, que tem mais de 8 anos. E ele trabalhou no marketing dessa empresa. Aí eu mandei um áudio para ele, falei, Vitor, é o seguinte, cara, eu tô com um mini mercado e eu preciso comprar esse produto. Ele falou assim, não, meu apelido na época de faculdade era Cigano, porque eles falaram que eu parecia com o Cigano da UFC. Aí ele falou assim, Cigano, eu tenho contato aqui do gerente geral aqui, eu vou botar você em contato com ele. Eu falei, você faz a primeira para mim? Faço. Aí o gerente mesmo entrou em contato comigo. Ó, Fernando, o Vitor passou teu contato, que você está precisando. Eu preciso disso. Pronto, resolvi, comecei a comprar, certo? Desse fornecedor. O que se chama isso? Relacionamento. Você acha que há 10 anos atrás, estudando com o Vitor, eu ia pensar que 10 anos depois eu ia precisar falar com ele por causa de um fornecimento de mini mercado que não tinha nada a ver? Jamais. E todo dia acontece alguma coisa, uma situação assim. E se eu tivesse sido mala com esse Vitor, desagradável com esse Vitor, ele teria me atendido? Talvez não, vai depender dele. Então por isso que eu falo, abaixo de Deus, cara, se você tiver humildade e relacionamento, aí o terceiro e eu concluo, se puder o cara ter comunicação, cara. Isso aqui que a gente tá fazendo aqui, conversando, falando. Tem cara que nasce com dom, tem cara que nasce com talento. Mas tem cara que não. Mas o que não nasce com dom, ele pode treinar. Ele pode fazer curso, exercitar. Cara, humildade, relacionamento e comunicação, meu amigo, não importa qual que é o seu propósito, você vai obter sucesso com a condução de Deus. E tudo isso que você falou, Nando, vem muito nos dias atuais, que a gente acaba vivendo isso. Novamente, aquilo que a gente falava, a parceria. E está muito relacionado a essa questão. Humildade, isso que você falou, é muito importante você ser humilde, não ser soberbo no lugar. Você foi, passou, você deixou uma marca positiva ali para a pessoa. Isso. Essa questão do relacionamento é muito importante e é algo que eu aprendi, já disse isso no programa e vou tornar a repetir. Eu aprendi na época, com a dupla, a gente estava lá na TV Aparecida. Um senhor da dupla Mococa e Paraíso. 62, 65 anos de carreira, não me lembro agora exatamente. Um cara com uma vasta experiência, ele disse assim para nós: hoje eu estou aqui conversando uma hora com vocês, jovens da música, e aprendi um monte. Isso aí é muito bom. O dia que vocês acharem que vocês sabem tudo, você não sabe nada. Exatamente. Existem algumas situações que eu já ouvi pessoas, por exemplo, isso aqui eu sei, e eu também sei, né? Eu conheço, mas o que eu domino hoje, que eu sei que você me entregar na mão, Márcio, o que você pode fazer? Produção. Fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui, as outras coisas eu entendo. Eu não sei fazer. Eu só apenas entendo. Então, muitas vezes a pessoa acaba sendo soberba muito por isso. Exatamente. Que acha que sabe tudo, pode tudo. Se agregou, tudo. com certeza. E aquilo que você falou, passou, naquele primeiro momento precisou, a pessoa serviu, saiu com arrogância, ingratidão, acabou, fechou a porta. Fechou a porta. Aí ele vai lá em outro lugar, faz a mesma coisa, fecha a porta. Um momento vai chegar aqui, não vai ter mais. Né? Com esse mini mercado, no mínimo, cara, nesses últimos 2 meses, eu precisei entrar em contato com pelo menos 5 pessoas que nem são da minha cidade, que eu conheci ela 7, 8 anos atrás e nunca mais falei com elas, mas eu lembrei delas que elas poderiam me ajudar em determinada situação e todas elas me ajudaram, cara. Se todas elas me ajudaram é porque eu deixei a porta aberta com elas. E o que você falou, Marcinho, aprender sempre. Aprender sempre. Quanto mais você aprende, mais você percebe que você tem muito a aprender. Sempre é assim. E o dia que você achar que você sabe tudo, já não sempre sabe mais. Sempre é assim. E eu acho que deve estar finalizando já. Já estamos quase. Por isso que eu falo, gente, a conversa vai indo e é muito bom quando o assunto ele é bacana, mas pode concluir. Eu vou concluir agora aqui, tá? Minha última fala seria assim. Quando descobrir o seu propósito, aí eu até falo olhando aqui para essa câmera aqui, ó, para olhar no teu olho, né? Quando descobrir o seu propósito, invista no seu propósito e se capacite para viver ele. Você não acabou de dizer assim que o que você sabe fazer que domina é produção? Por que você vai perder o teu tempo treinando basquete? Você pode entender de outras coisas para um hobby,
mas depois que descobrir o seu propósito, invista para você ser o melhor naquilo que é o seu propósito, tá? Por fim, eu até anotei uma frase aqui, ó, que a gente conversou muito sobre José, não foi? Sim. Todo o processo que José passou até o momento de viver o propósito nos ensina que alguns dias maus não podem determinar a sua história, mas a maneira que você reage a esses dias, sim. Então José foi pro poço, foi vendido, foi traído, caluniado, foi preso. Esses dias maus não determinou a história dele, mas a maneira que ele reagiu a esses dias pode determinar a sua história. O que determina o seu sucesso não são as dificuldades, mas o que você vai fazer com ela, né? Exatamente. Nando, que nem a gente falou, se pudesse a gente ficava aqui umas 3 horas de programa, né? Muito bom o papo, muito produtivo, a gente fica feliz, né, com a sua presença aqui. A gente já tem uma amizade, e aí que eu digo, bons parceiros. Tanto eu quanto o Nando, a gente trabalha praticamente no mesmo ramo. Exato. E graças a Deus a gente tem essa boa relação. Exato. Sempre que o Nando precisa, a gente você tem a NPA Digital, eu tenho a Agência Evidência, já prestou serviço para mim, como eu já prestei para você. E é muito quero bacana. Prestar muito mais, me contrate. E eu queria muito te agradecer. Dizer assim que as portas estavam abertas, você vai sair, a porta vai ficar aberta. Muito obrigado. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui. Muito obrigado, né? A gente tentou marcar os dias aí, graças a Deus deu certo hoje. Isso. E queria aqui já deixar o espaço aberto para suas considerações finais. E mais uma vez te agradecendo, Nando, pela presença. E sempre que precisar, saiba que aqui as portas sempre estarão abertas para você. Eu agradeço, Marcinho. É só agradecer mesmo, mais uma vez, pelo convite. Quero agradecer o Adenilson, que está no bastidor aqui, que ele presta serviço para mim em um dos negócios, veio me acompanhar aí, um rapaz de visionário que tem desejo de crescer. E agradeço a todos que acompanharam, né, o podcast NPA 360. Se gostou, compartilhe. Com né? certeza. Pega o link, mande para alguém que precisa empreender com propósito, que tem dúvida do que é o propósito, que você vai ajudar essa pessoa. Muito obrigado, Marcinho, e obrigado a você. Agradecendo a você, Nando, agradeço também a você que ficou aí até agora. Eu tenho certeza que vai compartilhar esse conteúdo. Porque eu já disse e vou tornar a repetir. Esse programa aqui, esse projeto só faz sentido se tiver você aí do outro lado. Se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum a gente estar aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio do NPA 360. Fiquem todos com Deus e até lá.